Você sabe, o Brasil está em crise. Mas isso não significa que o país não tem jeito. É na crise que vemos quem está ao lado do povo. E por acreditar que é possível superar esse momento, que o Partido dos Trabalhadores apresentou o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Esse país é muito grande, esse país tem que ser respeitado, esse país tem que ter o direito à paz, ao amor, à esperança. São ações para fazer a economia crescer e o povo ter oportunidade de novo. Porque a esperança do Brasil está no seu povo. É vacina no braço, comida no prato e o povo empregado. Partido dos Trabalhadores, o partido da esperança. O Pai tá on e a TV PT também. Não tá sabendo? É só entrar no YouTube, pesquisar PT e clicar em se inscrever. Pronto! Todo dia tem conteúdo novo antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. São programas, entrevistas, debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TV PT, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Olá. Olá, vamos dar início à nossa live. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à nossa live. Estou muito feliz de estar aqui hoje com a live nossa da Secretaria Agrária Nacional, da Secretaria dos Movimentos Sociais do PT, nossa querida Lucinha Barbosa, nossa secretária. E vamos fazer a nossa live 15 anos da Lei da Agricultura Familiar, avanços e retrocessos das políticas públicas para a agricultura familiar e o abastecimento de alimentos nas periferias urbanas. E nada melhor do que a gente fazer esse debate com duas pessoas que são muito importantes para todos nós nesse processo. Mas muito importante mesmo, porque estiveram junto com a gente durante o governo Lula, né, quando a gente teve essa oportunidade de sancionar a lei da agricultura familiar, né? Então, nós estamos na Semana Nacional de Mobilizações, de Ações, de Celebrações da Agricultura Familiar. Estão acontecendo várias atividades dos movimentos sociais, todos. E aqui, para encerrar essa Semana de Mobilizações, nós estamos, né, fazendo a nossa live aqui hoje e temos como convidado especial aqui para debater junto com a gente, falar da importância da Lei 11.326, né, de 2006, que foi uma conquista imensa para toda a agricultura familiar brasileira. E a importância dessa lei, né, a importância das políticas públicas para a produção e o abastecimento de alimentos, e o combate, né, à fome no Brasil. Para isso, nós estamos aqui com um grande companheiro, que era secretário, naquela época, né, secretário da Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós estamos aqui com o nosso querido Adoniran. Que bom, Adoniran, que você aceitou o nosso convite. Estou muito feliz de compartilhar esse momento com você, de estar aqui com a gente, você, né, que estava secretário naquela época, que contribuiu muito, né, com todo esse processo de avanço do conjunto das políticas que conseguimos implementar durante os governos, né, o governo Lula, o governo Dilma, e agora que você está, né, na FAO, na ONU, diretor centro-americano, né, é importante para a gente ter você esta tarde, nessa live, dialogando com a gente. Também o nosso
ex-ministro, né, Guilherme Cássio, que também éramos naquela época, contributivamente, tivemos muitas oportunidades juntos por esse Brasil, em defesa das políticas, das construções das políticas, a participação expressiva, o diálogo que a gente tinha, né, com o MDA, para a construção e execução das políticas para o fortalecimento da agricultura familiar nesse país afora. E também a gente está aqui com uma convidada muito especial, que é a nossa companheira Luísa Batista, presidenta da Federação das Trabalhadoras Domésticas, né, do Brasil, que é também uma grande mulher, lutadora, e essa união sempre nossa da campo e cidade, a importância, né, nossa da produção de alimento e do abastecimento, né, das cidades, dos centros urbanos, principalmente das periferias. Então, né, com essa vontade, né, com essa alegria do reencontro, que a gente dá início à nossa live aqui, né, Lucinha? Vamos também chamar aqui a nossa querida Lucinha para fazer a sua saudação inicial e depois a gente ouvir, né, assistir aqui os nossos convidados fazendo esse debate, trazendo aqui elementos importantes nessa grande semana de mobilização em defesa e pelo fortalecimento da agricultura familiar e camponesa do Brasil. Lucinha Barbosa, é com você, minha querida. Minha companheira Elisângela Araújo, companheira de lutas e labutas aí, muitas batalhas, é muito importante, acho que não só para a nossa secretaria, a Secretaria de Movimentos Populares e Setoriais e a Secretaria Agrária do nosso partido, está aqui hoje com esses dois companheiros, Guilherme nem a Dona Irã, gestores, né? Vocês são gestores, construtores e vivenciadores, né, da construção aí dessa nossa luta concreta pela defesa, pela concretude da agricultura familiar e essa labuta nossa para botar o nosso trabalho no patamar onde ele deve sempre estar, né? Então, salve os nossos 15 anos, né, Elisângela, nossa secretária aí, que vem fazendo um trabalho importantíssimo na nossa Secretaria Agrária do nosso partido, esses 15 anos da Lei da Agricultura Familiar. E nesse mês, né, um mês simbólico para todos e todas nós, trabalhadoras rurais, né, a gente que vive no campo, pela agricultura familiar e pela nossa batalha de todos os dias nesse lidar com a terra, lidar com todo o nosso meio ambiente, nessa produção aí constante, nessa mistura constante de ser humano, meio ambiente, natureza, que essa é a vivência nossa dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, muito simbólico esse mês de julho, né, pelo 25, pela Semana da Agricultura Familiar, e a gente encerrando aí esse mês com esse debate, acho que a gente vai aprender muito aqui nessa tarde, né? Aprender com esses dois companheiros, professores, e com a nossa companheira Luísa. É muito simbólico porque a gente debater agricultura familiar e falar do trabalhador rural, nós estamos falando de mãos que abastecem 70% da população das mesas brasileiras, né? A comida que a gente come hoje saudável, ela vem da pequena agricultura, dos nossos pequenos estabelecimentos. E esses estabelecimentos que perderam o seu lugar dentro do aparato do Estado, depois que aconteceu o golpe da presidenta Dilma, depois que prenderam o nosso presidente Lula, depois que o Partido dos Trabalhadores sai da gestão deste Estado brasileiro, né? Nós estamos sem PENAI, né? Nós estamos sem PAA. Lógico que ainda existe a política, mas de forma precarizada, pauperizada, sem recurso, né? Você não ter Pronaf, você não ter ATE para poder assistência técnica para poder produzir, você não ter semente para poder produzir, né? Você não ter fomento para a agricultura produzir. Então, isso significa que esse Estado brasileiro não prioriza, né, uma das principais áreas, né, que abastece esse país, que é a área da agricultura familiar. Então, vamos estar aqui juntos e juntas nessa tarde, aprendendo, pactuando e construindo e celebrando, sobretudo, os bons tempos dos nossos governos do PT, e que virão, se a gente fazer a nossa tarefa, né, no parlamento e nas ruas. É isso? Obrigada.
Valeu, Lucinha. Então, vamos dar continuidade, né? Aqui a nossa live. Para todos vocês que estão acompanhando a gente pela TVPT, pelas redes nossas, né? Pelo Facebook, por todas as nossas redes sociais que está sendo transmitido nesse momento a nossa live. 15 anos da Lei da Agricultura Familiar, avanços, retrocessos, perspectivas, né, para o abastecimento e principalmente nas periferias urbanas. Vamos ouvir, né, e assistir aqui, acompanhar agora a intervenção do nosso amigo, do nosso querido convidado, Adoniran, né, como eu já falei, ex-secretário de Agricultura Familiar do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, e que agora, né, está na FAO, também continua dando a sua contribuição importantíssima para esse segmento. Adoniran, como é bom te receber aqui, que bom estar com você aqui, junto com a gente nesse momento. Muito obrigado, Elisângela. Uma alegria gigantesca poder ver diversas caras amigas, o querido ministro Guilherme Cássio, 8 anos trabalhando junto, a Lucinha Revela, a você, Elisângela, ora em governo, eu em governo e você pelo lado da FETRAF, muitas discussões do Grito da Terra, também da pauta, das pautas, né? Sempre uma alegria muito importante voltar a falar com vocês. Oi, Adoniran, teve algum problema? Sim, agora eu volto. Não, Elisângela, claro, o tema da importância da Lei da Agricultura Familiar, se hoje nós celebramos 15 anos, é muito importante somar outros 15 antes de 2006, que foram os anos que passaram essa lei tramitando em diversas comissões no Congresso Nacional, né? E tem muitos deputados nossos valorosos que sempre estiveram travando essa discussão dentro do Congresso Nacional, e para chegar como chegamos em 2006, é merecido o reconhecimento como o saudoso Adão Preto, no, que vem pelo Rio Grande do Sul, também o ministro Pepe Vargas, que à época era deputado federal, o Adão Preto do Rio Grande do Sul, o próprio Assis Couto do Paraná, o Vinhate de Santa Catarina, né, o próprio Zezéu da Bahia, que foram verdadeiras assim, heróis, né, que conseguiram convencer num ambiente bastante hostil a tudo que era referido à inclusão social, à política diferenciada no Congresso Nacional. Bem, enfim, em 2006 conquistamos, né, a aprovação da lei. Isso significou, e hoje está muito reconhecido, inclusive, numa literatura internacional dentro das Nações Unidas, inclusive nós estamos celebrando a década da agricultura familiar, nós tivemos em 2016 o Ano Internacional da Agricultura Familiar, todos os países discutindo o que é isto, o que isso significa por detrás, mas o Brasil tornou-se uma escola de como registrar no marco constitucional, no marco legal do país, políticas, nós chamamos distributivas, né? Então, eu começo valorizando muito, primeiro, o reconhecimento social das sociedades rurais, que são bastante diversas, plurais, do que chamamos de agricultura familiar. Então, a lei, ela põe acento em trabalhadores, trabalhadoras, famílias rurais, que, de certa maneira, são diferentes, né, na sua composição étnica, na sua cultura, porém são bastante unificados, numa importância gigantesca para o nosso país. Quando nós discutimos lá em 2003, 4 e 5 o Fome Zero, né, de como nós tínhamos que enfrentar, eu diria, uma vergonha internacional, que nós éramos e somos um grande exportador de alimentos, mas nós tínhamos 38 milhões de pessoas com fome, que passavam fome, né? Então, como é que isso justificava? Então, essa estratégia do Fome Zero, né, de fazer profundas alterações no marco regulatório, no caso da Lei da Agricultura Familiar, e ampliar tudo que é relativo a crédito, ampliar tudo que é relativo a conexões com o mercado, que vamos conversar um pouco mais em seguida, né, ela estava por detrás dessa ideia de valorizar esse segmento social, reconhecê-lo, que historicamente sempre foi responsável pela segurança alimentar dos países, né? Então, esse é um primeiro reconhecimento. O segundo é econômico, né? A importância de enfrentar uma discussão da desigualdade,
né? Então, tudo que nós podíamos apoiar à época, né, de leis que pudessem construir esse sonho de sociedade mais iguais, e sabemos que a desigualdade no Brasil e na América Latina, os coeficientes de Gini é uma coisa assim terrível, né? A desigualdade é brutal, né? Todas essas convulsões sociais que dizemos assim em Chile, em Colômbia, também agora recentemente em Haiti, vem por aí, né? A desigualdade ela não aguenta, ela estoura por algum lado. Então, essa ideia de marcar no Estado política diferenciada para que pudesse baixar em terreno nas famílias benefícios de política pública, era isso que nós buscávamos, né? Então, esse é o primeiro capítulo dos reconhecimentos. Um segundo, Elisângela, é todo o que é referido à política pública, né, às inovações. Então, quando se começa, né, por dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, infelizmente hoje já não existe mais, você, nessas pautas, esse método de fazer política com muito diálogo, né, com o sistema FETRAF, com o sistema CONTAG, com o MPA, Movimento Sem Terra, e acordar pontos importantes, né, para avançar, para a gente discutir dentro do governo, distribuir a pauta e todos os segmentos responderem, depois devolver com muito respeito e carinho aos movimentos sociais as respostas, né, e depois entrar numa fase de implementação. Isso permite que a lei vai tendo cara e vai tendo sabor, né? Então, o tema das fontes de financiamento é do Pronaf, que irrigou, né, o sistema creditício brasileiro para a agricultura familiar. Isso tem uma agenda oculta que muitas pessoas, muitos companheiros do Ministério da Fazenda, que foram fundamentais, né? Foram 2 medidas provisórias, né? Uma postura mais assim ajustada, inclusive do Banco Central brasileiro, né? Com muitas pessoas que estavam lá que entendiam que esse potencial econômico e como que irrigou, né, todo o sistema de regulação financeiro, né. Uma outra área do tema que avançou muito na relação com o Ministério do Desenvolvimento Social, né, que foi criado dentro, inclusive, do programa Fome Zero em 2003, era todo o tema de compras públicas, né, quando a gente viu que funcionava lá em julho de 2003, na Lei 10.696, que era uma lei de regularização de dívida, colocamos a criação do PA, que depois se transformou numa lei, né, mas aí se criou o embrião do que seria o PA. Então, o PA, depois vai essa lição também para o PENAI, que o mercado de alimentação escolar no Brasil é uma coisa fantástica, aprendemos e vai atingindo para lá. Mas a lei vai criando outros espaços na esplanada, Elisângela. Então, por exemplo, o Ministério das Cidades, quando cria Minha Casa Minha Vida, e para o rural, começa a usar os critérios da agricultura familiar que a lei previa, que tinham o MDA como gestor da política, vai também definindo políticas específicas, diferenciadas, para a agricultura familiar, e considerava, inclusive, diferenças importantes que temos dentro da agricultura familiar, né, uma habitação diferente para o Nordeste, para o Norte, para o Sul, para o Sudeste, Centro-Oeste, ou o próprio selo do programa biocombustível social da Petrobras também usava todo esse critério de licitação dos grandes contratos internacionais, inclusive, o que previa na lei, né, muitas renegociações de dívidas, né, que sempre quem trabalhou no mundo rural sabe que os pequenos contratos, a agricultura familiar, os assentados sempre entram para confundir a discussão, né? Então, quando essa lei separava, via que os montos eram menores e dava um tratamento diferenciado. Então, começou a dar uma visibilidade, uma transparência, inclusive, nesse uso dos recursos públicos, Elisângela. Enfim, a lei ela tem todas essas caras, Elisângela, mas essencialmente eu diria que depois de 15 anos, o que nós buscávamos e conseguimos em 2014 foi a segurança alimentar nacional, quando Nações Unidas entregou para o presidente Dilma um certificado que era um país livre de fome, né? Isso é muito importante ter isso na história brasileira, porque poucos países, infelizmente, têm esse reconhecimento. Nós recebemos, nós estamos falando em 2014, né? Então começamos em 2003, porque isso mostra que é um trabalho lento, persistente, muito esforço de muitos companheiros, muitas instituições, né? Então hoje, quando volta a discutir fome no século XXI no Brasil, dói um pouco, porque nós aprendemos como fazer, né? Então você desaprender, você abandonar isso que foi acumulado, né, é muito ruim. É ruim porque nós estamos falando de pessoas, seres humanos, brasileiros, brasileiras que estão com fome. Nesse momento estão com fome, não conseguem encontrar o alimento para se educar, se mexer, fazer a luta e tudo mais, Elisângela. Enfim, muito obrigado por essa oportunidade novamente, Elisângela.
Nós é que Que bom, agradecemos né? de ter você aqui. Vamos continuar Bom, né, juntos aqui. Elisângela? Vamos lá, Lucinha. Que bom, né, Elisângela, a gente ouvir falas como essa Maravilha. de Adoniran. E aí a gente fica pensando, Adoniran, então a lei não só teve um reconhecimento dos agricultores familiares, não só elevou o patamar da nossa agricultura familiar para um outro, né, mas também é uma lei de reparação, né? Além de incidir sobre as demais áreas, como você colocou, Minha Casa Minha Vida, Selo, enfim, todos os programas da Petrobras, é, sobretudo, também uma lei de reparação, né? Isso que eu fiquei pensando, que às vezes a gente fala em processo de reparação dos nossos governos, né? Com relação aos estudantes, à juventude, à ocupação das universidades, à raça, a mulheres, mas a nossa lei de agricultura familiar, sobre esse olhar que você pontua, também é um ponto muito importante sobre essa questão da dívida que o Estado brasileiro tem com a agricultura e com os agricultores. Então, muito legal a sua fala. Mas eu fico aqui olhando, Guilherme Cássio, você como ex-ministro, como é que você se sente vendo todo esse desmonte aí, desse desgoverno Bolsonaro, inclusive na nossa área, principalmente na nossa área da agricultura familiar? Né? Então, quando você vê o aumento dos preços do alimento, você ir no mercado, o preço do arroz está lá em cima, você não poder comprar gás, você não poder... Enfim, o preço da carestia está assustando a população brasileira, né? E a volta da fome, como também foi bem explicitado aí na fala de Adoniran, e esse consumo exacerbado dos poucos que ainda têm como saciar a fome, é um consumo exacerbado de processados, né? A gente tem o de melhor aqui no nosso país, terra, água, gente que produz, mas nos falta investimento agora, e o pouco que tem, né? É um consumismo exacerbado do alimento processado, a gente come mal. Então, como é que você está vendo tudo isso? Deve ser uma agonia só, né? Principalmente para os nossos ex-gestores, e você nessa condição de ex-ministro, estudioso, pesquisador aí, como é que você se sente, homem? Pois é, Lucinha, de fato dá uma agonia, né? Primeiro eu quero cumprimentar todo mundo. Você não imagina, Lucinha, como me faz bem para a alma reencontrar o Adoniran e a Elisângela num bate-papo desses, né? Porque a gente, durante 8 anos, a gente lutou e trabalhou junto com uma grande equipe do MDA, com os movimentos sociais, e a gente conquistou muito. A gente inovou, a gente fez. Nós somos de uma turma que pode se olhar no olho e dizer: a gente fez, a gente conquistou, a gente avançou, a gente cumpriu com aquilo que a gente tinha que fazer, com aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Nós construímos, nós trabalhamos e conquistamos aquilo que o programa do Partido dos Trabalhadores tinha se proposto a fazer. É impressionante a gente olhar hoje a situação em que as coisas estão e pensar que o primeiro gesto pós-golpe, na manhã seguinte do golpe contra a presidenta Dilma, o primeiro gesto dos golpistas foi extinguir o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque eles não suportaram um ministério que combatia a fome, que produzia alimentos, que promovia igualdade no meio rural. Porque é importante a gente olhar para trás, Lucinha, Elisângela, Adoniran, e ver tudo que a gente foi capaz de conquistar nos 8 anos do governo Lula, especialmente. Eu falo nos 8 anos do governo Lula porque foi o período, eu fui ministro em 6 anos desse governo, do governo Lula, e depois vim trabalhar aqui no Rio Grande do Sul. Mas para a gente ter uma ideia, nos 8 anos do governo Lula, a renda da sociedade brasileira ela cresceu em torno de 13%. E esse é um período que todos nós consideramos, 13% fora a inflação, onde o mundo reconhece que a qualidade de vida melhorou. Pois bem, a sociedade brasileira, toda ela a renda cresceu 13%.
A renda da agricultura familiar nesse mesmo período cresceu 34%. Ou seja, ela cresceu quase 3 vezes mais do que a média da população brasileira. Isso dá uma ideia do apoio que teve a agricultura familiar neste período. Mais do que isto, nos 8 anos do governo Lula, 3,1 milhões de pessoas do meio rural, eles saíram da pobreza extrema, ganharam dignidade. Pessoas de carne e osso, pessoas que viviam na extrema pobreza e saíram da extrema pobreza. Como dizia o Lula, passaram a fazer 3 refeições por dia, que é o mínimo que se espera. Se a gente for para as políticas públicas, eu vou fazer uma lista porque eu acho que é importante, porque o tempo parece que vai passando e a gente vai perdendo um pouco a informação, e essa informação é importante. Quando o presidente Lula assumiu em 2003, o PRONAF, que é o Programa de Financiamento para o Plantio e para o Investimento dos Agricultores Familiares, era em torno de 2 bilhões de reais. Em 2010 foi de 16 bilhões de reais. 16 bilhões de reais. O programa Mais Alimentos, foi um programa, que é um outro programa, que é um programa de modernização acelerada da agricultura familiar, que ajudou o país a superar a crise de 2008. Nós não tivemos em 2008 crise de aumento de preço de alimento, como se tem nessa crise agora, graças à produção da agricultura familiar. Pois bem, lá no programa Mais Alimentos, nós tivemos 86 mil contratos e foi possível colocar num ano 40 mil tratores no campo, para que a agricultura familiar fosse mais produtiva, produzisse mais alimentos e oferecesse mais alimentos na mesa dos brasileiros e das brasileiras, sem aumentar preço. A dona Irã falou sobre assistência técnica. Quando o presidente Lula assumiu, o governo anterior tinha acabado com a Agência Nacional de Assistência Técnica e praticamente não existiam recursos para assistência técnica para a agricultura familiar no país. Pois bem, em 2010, quando o presidente Lula, no seu último ano de governo, teve 265 milhões de reais só para assistência técnica da agricultura familiar. Vamos mais! Programa de garantia de preço da agricultura familiar, criado no nosso governo. Em 2 anos, o governo injetou 212 milhões para garantir perdas dos agricultores com oscilação de preços. Mais ainda, seguro da agricultura familiar. Seguro da agricultura familiar também criado no nosso governo. Durante os governos Lula, 3 milhões e 500 mil contratos foram amparados. E o agricultor, quando perdia por conta de seca, ou por conta de enchente, ou problema climático, recebia 100% do valor que ele havia buscado de crédito, 100% do seu crédito, e mais 65% do valor esperado da sua produção. Ou seja, era uma proteção absoluta para o agricultor familiar. Programa de aquisição de alimentos. Foram 3,5 bilhões aplicados durante o governo Lula. Gente, 3,5 bilhões aplicados. Foram mais de 3 milhões de toneladas de alimentos e beneficiavam 160 mil agricultores familiares por ano. O programa de alimentação escolar só em 2010 foram aplicados 900 milhões de reais. 900 milhões de reais. Ou seja, tinha um conjunto de políticas públicas muito sólidas, muito eficientes, que pegavam parte do orçamento público e destinavam à agricultura familiar, aos agricultores e às agricultoras familiares brasileiras. E isto deu outra cara para o rural brasileiro. Isso aumentou, e aumentou em muito, a produção de alimentos e melhorou a vida das pessoas, a vida real das pessoas. Mas eu gosto também de falar sobre reforma agrária, porque faz parte da agricultura familiar e acho que tem muita gente desinformada falando... Às vezes eu ouço dizer, se fez pouco na reforma agrária. Não, se fez muito sobre reforma agrária. E é bom lembrar alguns números para a gente fazer um pouco as pazes com a nossa história.
Durante os 8 anos do governo Lula, se destinou 51 milhões de hectares, eu vou repetir, 51 milhões de hectares para a reforma agrária. 51 milhões de hectares, minha gente, é 2 vezes o território de São Paulo. Se alguém acha que isso é pouco, a gente pode pensar o seguinte: durante os 500 anos do Brasil, 63% de tudo que foi feito na reforma agrária em 500 anos foi feito nos 8 anos do governo Lula. 63% de tudo que foi feito na história do Brasil, reforma agrária, foi feito em 8 anos do governo Lula. 51 milhões de hectares destinados à reforma agrária. Foram, em 8 anos, 4.128 projetos de assentamento criados. 747 mil famílias tiveram acesso à terra. Vou repetir porque é importante. 747 mil famílias passaram a ter direito à terra. Isso são quase 3 milhões de pessoas. Às vezes a gente fala também, mas reforma agrária não é só terra. Tem que estimular a produção. Pois bem, quando o presidente Lula assumiu em 2003, no ano anterior, a assistência técnica para os assentados de reforma agrária tinha sido de 5,3 milhões de reais. 5,3 milhões. Em 2010, 8 anos depois, foi de 110 milhões de reais. Gente, saiu de 5,3 milhões para 110 milhões de reais. Foi 21 vezes mais. Essa é a importância que a gente dava para a produção e para a assistência técnica. Durante os 8 anos do governo Lula, 741 mil famílias de assentados de reforma agrária, 741 mil famílias passaram a ter acesso à energia elétrica. Elas não tinham antes, passaram a ter. Durante esses 8 anos, foram construídos nos assentamentos de reforma agrária 22.100 quilômetros de estradas. 22.100 quilômetros de estradas. Isso é muita coisa. E foram construídas 382 mil moradias nos assentamentos. E o crédito para os agricultores cresceu 570% durante o governo Lula. Ou seja, a agricultura familiar brasileira, durante o governo Lula, ela cresceu muito, ela saiu da invisibilidade, ela produziu alimentos, ela ganhou visibilidade no nosso governo. Eu me lembro sempre de uma conversa que eu tive com o presidente Lula, uma das inúmeras viagens que a gente fez pelo Brasil, em que, na conversa, a gente dizia que não foi o governo do PT que inventou a agricultura familiar, sem dúvida, mas foi o nosso governo, sim, que colocou a agricultura familiar no vocabulário do povo brasileiro. Durante os 8 anos do governo Lula, foi possível mostrar que a agricultura familiar, que durante anos, por conta de um processo político hegemônico dos grandes produtores, dos ruralistas, dizia que os agricultores familiares eram o espaço de pobreza, de atraso, de improdutividade, nós podemos mostrar que, ao contrário, a agricultura familiar era um espaço de produção, de riqueza, de qualidade de vida, que não tinha nada de atrasado, muito pelo contrário. E acho que isto, a Lei 11.326 ajudou muito, porque ela ajudou a determinar legalmente o que era agricultura familiar. Abaixo de 4 módulos rurais, um número X de trabalhadores, e isto fez com que o IBGE, já em 2006, pudesse determinar a produção da agricultura familiar e mostrar para o Brasil aquilo que já se falou aqui, que 70% de tudo aquilo que a gente consome no dia a dia vem da produção dos agricultores e das agricultoras familiares. O Brasil passou a entender com clareza, com objetividade, com números, com fatos, que a agricultura familiar não é o espaço da pobreza, do atraso e da improdutividade. Pelo contrário, ela é moderna, ela é rica, ela é produtiva
e nós dependemos muito dela, continuamos dependendo dela para nossa segurança e soberania alimentar. Portanto, acabar com o MDA foi um crime contra a segurança alimentar desse país. E esse crime está aparecendo agora de uma maneira mais trágica, mais desumana que se possa imaginar. Quando as pessoas não podem mais comprar carne, quando elas não podem comprar arroz, quando elas têm que entrar na fila do osso no Mato Grosso. Num país, nós temos hoje em torno de 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar nesse país. 20 milhões de pessoas passando fome. Num país que produz um país que produz cereais e que produz arroz. O Brasil produz 1,5 kg de arroz por família por dia. E tem 20 milhões de pessoas passando fome. Isso é absurdo, é desumano, isso é o oposto do que a gente fez nos nossos governos. Acho que a boa notícia, para encerrar, Lucinha, quando eu encontro a Elisângela, quando eu encontro a Dona Irã, é que a gente pode se olhar e dizer, a gente já fez, a gente sabe como fazer e a gente pode fazer de novo, porque a gente conhece o caminho. Obrigado. Eu estou emocionada, sabe, com essa live aqui. Esse reencontro, ele é, assim, fantástico. Eu ouvindo aqui, Guilherme, foi, assim, um filme, né, na nossa cabeça, de tantos processos nossos de negociação, de mobilização, de diálogo, de discutir cada ponto, cada pauta dos movimentos sociais. Sabe, Lucinha, eu estou aqui. Acho que, assim, o momento era... A gente precisa de mais momentos como esse, Guilherme, sabe? Meu abraço a você, assim, muito especial. Teve um significado muito especial tudo isso para a gente, nessa construção, né? Nesse período onde a gente reconheceu, onde o governo Lula deu reconhecimento, eu costumo dizer, durante todo esse debate dessa semana, desse mês de julho, com os agricultores e as agricultoras familiares por esse Brasil afora, aqui no sertão baiano, que a gente teve o reconhecimento real que, né, a gente buscava ao longo desses anos, desse setor tão importante para a produção de alimentos, né, para a renda, para a vida digna no campo, tudo isso que a gente busca no nosso projeto de sociedade que a gente defende. Então, essa tarde aqui está mexendo muito e está animando mais ainda para a luta. Eu vou convidar novamente aqui o nosso querido Adoniran, né, para ele fazer aqui as considerações finais e também, né, deixar alguma mensagem, o que ele traz nesse momento, essa participação, esse encontro mesmo que virtual, mas ele é muito significativo, Adoniran, para a gente, vivendo um momento desse de desmonte de todo o conjunto das políticas que a gente conseguiu construir ao longo dos anos de muita luta, né? Um governo negacionista que nega a importância e a existência desse segmento para a produção de alimentos e para a produção de alimentos saudáveis, para a vida. Defender a vida é defender a agricultura familiar, é defender as populações do campo, das águas, das florestas, que produzem o alimento, a comida de verdade que a população desse país se alimenta. Adoniran, com você de novo, para matar a saudade. Muito obrigado, Elisângela. Claro, sempre uma alegria tremenda. De fato, passa muitas coisas na nossa cabeça, muitas reuniões e muitos companheiros, né, que tiveram nessa construção desses números que o Guilherme bem relata em detalhes. Mas, mais do que essa sensação, Elisângela, de saudosismo que nós temos e de coisas boas que foi feita, né? O mundo está discutindo agricultura familiar, né? O Guilherme participou ativamente da eleição de um brasileiro que foi o professor Graziano da Silva como diretor da FAO por 8 anos, né? E essa discussão foi para o mundo, né? E agora venceu o período do mandato dele, ele volta para o Brasil, mas
Acho que mutou ele, né? O microfone. Perdão. Eu comentava que desde o mandato Graziano, 8 anos na FAO, essa experiência brasileira ela responde o como enfrentar a fome nos países, com muita política pública, com muita orientação da estrutura do governo, dos estados, né, e enfrenta e resolve. Essa é a mensagem, sim, se pode, né? Agora tem, nessa conjuntura atual, Elisângela, onde nós estamos, inclusive esse ano 2021 tem uma cumbre global de sistema alimentário, né? Porque o tema de como se está produzindo os alimentos no mundo está com muito problema. Né? Um é esse que nós estamos discutindo, né? Que é o tema da desigualdade, que ele não consegue incluir as pessoas no processo produtivo como se está produzindo hoje, atualmente. Né? E é o maior sistema econômico do mundo, é o sistema alimentário. Nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Dos quais 2 bilhões estão na atividade produtiva, na agricultura, e mais 2,5 bilhões em tudo que é transporte, processamento e distribuição dos alimentos, dos companheiras de supermercados, todos esses pontos de venda. É o maior sistema econômico do mundo. Né? E todo esse sistema está sendo questionado, né? Porque não consegue incluir as pessoas, né? E outra, muito problema ambiental. A mudança climática está posta, né? O impacto sobre os recursos naturais, sobre a água, sobre a diversidade, o tema da desflorestamento, né? Ele está na base de como se produz hoje os alimentos. E o que é mais novidade recentemente agora, depois de 2016, 2017, sobretudo, a área de saúde dos governos, liderado pela Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, está dizendo o seguinte: o que nós estamos fazendo, isso que dizia a Lucinha, é certo, né? Assim, o que está se produzindo não é alimento, os mexicanos chamam de chatarra, é lixo, né? São produtos processados, porque os médicos já não chamam de alimento, porque não é alimento. É uma base de sal, de graxa ou açúcar e com muito marketing, e isso está criando na população, sobretudo urbana, mas generalizando inclusive para o rural, uma geração de obesos e sobrepeso. Então, das 12 enfermidades que mais mata hoje, 8 estão entrando pela boca. Né? São as cardiovasculares, diabética, né? Então, tudo isso está acontecendo, sobretudo com as nossas crianças, que a gente pode ver mais de perto, né? Vinculado ao hábito de saúde, o hábito de alimento e tudo mais. Essa é a conclusão que está chegando, né, depois de 70 anos de modernização da agricultura, e o que está levando para o mundo é isso. Então, mais do que nunca, outra vez, esse formato de produção chamado agricultura familiar, assentada da reforma agrária, ele vem para o centro da discussão, né? Porque preserva a biodiversidade. Tudo isso que ocorre no semiárido brasileiro, no agreste ou na zona norte brasileira, produzir, preservando, tudo isso nós aprendemos também com muito esforço de muitos vínculos do MDA com o Ministério do Meio Ambiente, ele tem sentido. Hoje, 70% do que comemos vem de 7 produtos, né, que a indústria pasteurizou, fez os contratos, que é soja, milho, arroz, a batata, trigo. Então, criou uma monotonia, tem um grande potencial produtivo, mas passa num funil que, do outro lado, é o que nós chamamos hoje de fast food, comida rápida. Né? Então, isso está com problema. Então, todo esse movimento, né, de muitos artistas, como a Bela Gil, de voltar a conversar com a biodiversidade tem uma grande base de alimentos, os chefes de cozinha, a agricultura familiar, os assentados em reforma agrária, volta outra vez para uma estrutura responsável de falar com as necessidades do planeta. Né? Então, só para encerrando, Elisângela e Lucinha, ademais de agradecer, né, essa oportunidade de estar com vocês, né, dizer que o tema não acabou, o tema está latente, globalmente estão buscando novamente, né, as comunidades tradicionais indígenas, os povos da floresta, a agricultura familiar, os afrodescendentes, né, as comunidades ribeirinhas, né, o que chamam hoje de Blue Grow, o crescimento azul, né, todas as populações que vivem ao redor dos mares, dos rios, né, tudo isso hoje está sendo reconhecido por cumbres de Paris, o Fundo Verde do Clima, né, buscando potencializar essa referência, porque aí vai passar a sustentação do nosso planeta. Né? Está muito mais complexo, Elisângela e Lucinha, do que nós imaginávamos, e novamente, quando discute quem vai fazer isso, de novo volta toda essa conversa de agricultura familiar e povos tradicionais e assentados em reforma agrária. Um grande abraço, Elisângela. Poxa, que bom, né, Elisângela?
Mas chegou aqui a nossa Maravilha. companheira Luísa Batista, né? Nossa presidenta da FENATRAD, né? A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. E, Luísa, aqui a gente já teve um papo muito bom aqui com o nosso ex-ministro, com a Dona Irã. A gente veio lá desde a reconstrução da importância da criação da Constituição da nossa lei. E, por último, nosso ex-ministro aqui, Guilherme, pontuando os avanços dos nossos governos, né? O avanço que a agricultura familiar, que o processo de reforma agrária, né, a distribuição de terra, que isso, quando você fala, né, Guilherme, na questão da reforma agrária é um ponto fundamental, e aqui partilhar e pontuar o que os nossos governos fizeram, porque a agricultura familiar não existe sem distribuição da terra, que é você mexer com latifúndio. O latifúndio nos persegue desde a invasão deste país aqui. Então, é um processo de reparação que o Estado deve a todos os agricultores e agricultoras familiares. E Luísa vive num foco que eu acho que tem um rebatimento maior, né, Elisângela, nossa secretária, porque as trabalhadoras domésticas, né, quando você fala da carestia, quando você fala da fome, quando você fala do desemprego, da precarização do trabalho. Então, nosso ex-ministro, vamos ouvir um pouco rapidamente, né, Elisângela, a nossa companheira Luísa, trazendo esse olhar aí das nossas companheiras e companheiros domésticos, porque também tem homens nesse trabalho, né, doméstico. Então, contigo, Luísa. Boa tarde a todas. Ok. Boa tarde a todas, todos e todes. Peço desculpas por ter entrado atrasada, gente, mas, por incrível que pareça, nós estamos organizando um congresso virtual, para nós é um grande desafio, e aí eu estou enlouquecida. Eu e outras diretoras. Então, eu esqueci de pagar a minha internet, paguei hoje de tarde, então ainda não entrou, estou sem internet móvel na rua. Bem, rapidamente, só para falar, eu já peguei o finalzinho da fala, né? Então, eu acho sim que esses 15 anos, né, da lei da agricultura familiar, inclusive, influenciou na questão do êxodo rural, porque muitas trabalhadoras, por exemplo, eu sou filha de agricultores, só que na época que meu pai era agricultor, a gente não tinha direito a nada, né? Meu pai, quando faleceu, minha mãe ficou sem pensão, porque não tinha direito a nada. Então, toda aquela luta, eu lembro de um primo meu, que ele era envolvido, inclusive, em organizar cooperativas, né? E no período de 1964, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então, a gente vê que muitas das trabalhadoras domésticas, elas são de cidades do interior, né? Eu sou de cidade do interior, e assim, depois que veio que os governos, diga-se de passagem, os governos do PT, né, que garantiu a lei da agricultura familiar, evitou que muitas mulheres, né, principalmente, viessem, né, para a cidade para tentar trabalhar como trabalhadora doméstica. E era justamente essas que eram aquelas que ficavam à mercê dos empregadores, porque hoje já não tem mais, né? Hoje o empregador que quer uma trabalhadora que pernoite no trabalho, seja para cuidar de uma criança, porque eles querem sair ou precisam trabalhar à noite, ou para cuidar de uma pessoa idosa com necessidades especiais, está mais difícil. Está mais difícil porque a maioria está morando aqui. Mas aquelas do interior, essas não estão vindo mais. E a gente, como trabalhadora doméstica, a gente sente isso. Por favor, vocês me avisem, viu, quando tiver perto de terminar meu tempo. Então, a gente também sente isso, né? Porque o lema, né, do MST, que a gente escuta muito, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. E a agricultura familiar, né? Temos aí, inclusive, representantes nossos, que foi presidente da CUT Pernambuco, hoje é deputado federal, ele é agricultor familiar. E a gente vê que é a agricultura familiar que abastece, né, os CEASAs, porque o agronegócio, eles plantam muito, mas é aquela questão mais voltada para vender para o exterior, porque eles vendem em dólar, né? Então, para eles é mais lucrativo, mas para o agricultor familiar é de extrema importância.
Eles estão vendendo o que produz dentro do próprio estado, dentro da cidade onde eles estão estabelecidos, e isso faz com que a gente consiga ter alimento mais saudável e a preço até mais acessível, né? Porque o agricultor familiar, como ele tem aquele pequeno lucro, creio eu, né? Porque eu não sou agricultora familiar, meus pais foram agricultores não familiar, né? Trabalhando para outras pessoas, mas creio eu que a agricultura familiar, o pouco que eu conheço, que ouço falar sobre a agricultura familiar, é isso que traz o alimento saudável, né? É isso que traz o alimento um preço acessível, e nós, trabalhadoras domésticas, nesse momento de pandemia que estamos vivendo, inclusive fomos beneficiadas aí com o sindicato aqui de Pernambuco, recebeu cesta agroecológica. Isso para a gente ver a importância que essa agricultura familiar que hoje, né, está assim tão desprotegida. A agricultura familiar está desprotegida, né? Afinal, como tudo, toda a classe trabalhadora nesse desgoverno está desprotegida. Então, governos anteriores, né, governos nossos, né, que tanto apoiou não só a agricultura familiar, como a classe trabalhadora no geral, nós trabalhadoras domésticas, os nossos direitos chegaram no governo do PT. O que temos hoje chegou no governo do PT, porque até então a gente tinha pouquíssimas coisas. E foi a Lei Complementar 150, assinada pela presidenta Dilma, foi em 2006 a Lei 11.324, assinada pelo presidente Lula, né, que nos possibilitou a gente ter um respeito maior em relação à nossa categoria. E eu não sei se eu estou bem dentro do contexto, gente. Eu peço desculpa se não foi esse o caso, mas eu acho que é isso, né? Comemorar os 15 anos da agricultura familiar e estimular as pessoas a comprar, né, a agricultores familiares, porque é isso que o homem do campo hoje precisa, né? As famílias, pequenas propriedades, alimento saudável, alimento acessível, e isso influencia também na categoria que eu represento. Então, é isso. Obrigada, e desculpe se eu passei um pouco do tempo e se eu não estou muito dentro do contexto, mas, assim, o momento que eu vejo hoje. Imagina, companheira, fique tranquila, faz parte. Você é a nossa convidada, muitas companheiras, muitas trabalhadoras e trabalhadores domésticos são pessoas que sai do campo, abandonam suas propriedades por não ter oportunidade e vai para as grandes cidades e enfrenta o trabalho doméstico, né, Lucinha? Então, agora, vamos convidar aqui o nosso querido Guilherme para fazer as suas considerações finais, nosso ex-ministro. Para todos vocês que estão acompanhando, essa live faz parte da Semana Nacional de Mobilização que estamos fazendo com os movimentos sociais e populares, com o movimento sindical, né, na nossa luta de resistência da agricultura familiar. Não tenho dúvida da importância desse segmento na produção do alimento, da comida de verdade, na defesa da vida. Então, Guilherme, vamos te ouvir aqui, as suas considerações finais. Você trouxe muitos elementos importantíssimos para esse debate, né? E realmente a Dona Irã tem razão. Nós estamos com esse debate na ordem do dia. O Brasil que está na contramão da história, porque tem um governo que não reconhece, que não valoriza, nega a importância desse segmento, porque tem outra prioridade, né, o processo. Então, nada é à toa, faz parte da concepção do projeto de sociedade que ele defende e representa, mas nós estamos fazendo esse debate, essa resistência, e a agricultura familiar, Guilherme, tem demonstrado, nesse momento de pandemia, onde não teve até agora nenhum investimento para a produção de alimentos, a resistência e a capacidade de produzir o alimento saudável, né? E a gente estamos aprendendo a lidar com essa nova realidade, comercializando, buscando oportunidade, e temos certeza que se tiver, novamente, no Brasil, um governo que reconhece, que fortalece
e que constrói políticas, executa política para o fortalecimento desse setor, a gente, de fato, tem um país, né, com gente vivendo com dignidade e vivendo feliz no campo e na cidade. Guilherme, é com você. Obrigado, Elisângela. Então tá, obrigado. Bom, que pena que são as considerações finais, né? Por mim, eu continuava essa conversa por mais tempo, porque ela faz bem pro coração, né? Um dia desses eu estava assistindo uma entrevista de um amigo muito querido, que trabalhou muito com a gente, a Elisângela, o Adoniran conhece, o Renato Maluf, que foi presidente do Conceia. E o Renato estava lembrando, com dados do IBGE, que atualmente 20 milhões de pessoas no país passam fome diariamente. Tem uma dieta insuficiente do dia a dia. E 120 milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar, ou seja, elas não sabem se vão ter comida amanhã ou se vão fazer a próxima refeição. Isto, gente, num país que produz cereais, 3.200 quilos de cereais por dia por pessoa. Esse Brasil onde 20 milhões de pessoas passam fome todo dia e 120 milhões de pessoas convivem com a insegurança alimentar, esse país ele produz 3.200 quilos de cereais por pessoa a dia. E ele produz meio quilo de arroz por família a dia. Quem cozinha sabe que meio quilo de arroz se faz muito arroz. Mas esse país, apesar de produzir, ele passa fome. E o Renato dizia de uma forma muito sentida, de uma forma muito objetiva, que ele queria lembrar que a fome deixa marcas. Eu acho que o Maluf tem toda a razão. A fome, sim, ela deixa marcas. E é bom a gente saber, desde agora, que nós vamos ter que lidar com essas feridas durante um bom tempo. Os nossos governos, eu acho que eles virão logo ali, a partir de 2023, nós vamos ter que trabalhar e prestar atenção nas feridas que a fome deixaram. Porque as fomes, sim, elas deixam marcas, como diz o Renato Maluf, a fome deixa marcas. Mas eu também sou otimista, eu acho que as conquistas também deixam marcas. E as pessoas que hoje passam fome e que não passaram fome lá atrás, e que viram que os nossos governos eram capazes de garantir alimento na mesa, de garantir crédito, seguro, política pública para quem produz, essas pessoas têm memória. E essas pessoas são capazes de nos ajudar a curar essas feridas. Então, eu acho que, como eu já disse antes, a gente já mostrou que sabe fazer, que conhece o caminho e que pode fazer de novo. Acho, no entanto, que a gente, a cada período da história, a gente tem desafios diferentes. E acho que, por mais que a gente converse sobre agricultura familiar, sobre produção de commodities, sobre segurança alimentar, sobre essas coisas, a gente sempre vai cair na seguinte questão, que a gente precisa responder com o máximo de clareza e de objetividade possível. E essa é uma tarefa nossa, da esquerda e do Partido dos Trabalhadores. É responder de uma forma objetiva e clara qual é o meio rural que nós queremos. Se nós queremos um meio rural com gente ou se nós queremos um meio rural sem gente. Simples assim. A gente quer um meio rural com gente ou quer um meio rural sem gente? O que é um meio rural sem gente? É o meio rural que a gente está construindo neste momento, que o pós-golpe vem construindo. É um meio rural com cada vez mais latifúndio, com monocultura, com aplicação intensiva de agrotóxicos, com muita mecanização e com êxodo rural. Esse é o caminho que nós estamos percorrendo no Brasil. Nós podemos continuar por esse caminho. Esse caminho, inclusive, traz
saldo de exportação muito grande, algum padrão de modernização, tudo que nós conhecemos na propaganda do o agro é pop, o agro é top, o agro é não sei o que mais, sabe? O que é um meio rural com gente? O meio rural com gente é um meio rural com menos latifúndio, com produção diversificada de alimentos, com muito ou sem agrotóxicos, com menos mecanização e com mais gente trabalhando. E com um campo que tem acesso à educação, à cultura, à tecnologia, à política pública, ou seja, um meio rural com gente. Isso parece simples a escolha, mas não é tanto. O que a gente tem pela frente que enfrentar é temas como levar a sério o tema do índice de produtividade, por exemplo, que o Brasil não recupera há muitas décadas. E nós temos que discutir limite de tamanho de propriedade, que também é muito importante. São temas difíceis, espinhosos, e que temas mais do que nunca contemporâneos. Eu sou um herdeiro do MDA, junto com a Elisângela, com a Dona Irã, com uma equipe enorme de gente. A gente trabalhou, a gente sonhou com um meio rural que fosse que tivesse igualdade, que tivesse produção, que tivesse riqueza. A gente sonhou e caminhou nesse sentido. Eu continuo sonhando e quero um meio rural com mais gente, um meio rural com muita gente, um meio rural moderno, onde as pessoas possam ter orgulho daquilo que fazem, que possam garantir segurança e soberania alimentar para esse país e que possam viver com qualidade de vida. Que a gente possa ter um rural igual, com igualdade, e não um rural como a gente vive hoje, com gente com cada vez mais latifúndio, com menos agricultura familiar. Esse penso que vai ser o nosso desafio contemporâneo, o nosso desafio futuro. Saber se a gente vai querer, afinal, um meio rural com gente ou um meio rural sem gente. Eu quero um meio rural com gente, com produção diversificada de alimentos e com gente vivendo feliz e garantindo segurança alimentar e nutricional para toda a população. Gente, muito obrigado mesmo pela possibilidade de encontrar vocês e conversar sobre um tema que, para mim, faz todo sentido de futuro. Obrigado. É isso, Elisângela. Eu acho que a gente já está indo para os finalmente, né? Pelo nosso tempo. Mas agradecer não pela fala de vocês, pelo aprendizado que nessa tarde. E quanto a todos que estão nos acompanhando, vamos ficar atentos e atentas a toda essa desconstrução que está acompanhando nos últimos anos. Estão desconstruindo o nosso país, né? No campo e na cidade. E aí, acho que o próprio companheiro Lula, ele sempre diz, né, Elisângela e os demais, a gente precisou de um terror de governo que está aí, que é o governo Bolsonaro, para a gente perceber o quanto a gente avançou nos governos do PT. E nessa área rural nós avançamos muito. Né? O latifúndio, ele muda-se tudo neste país. Em todos esses anos, mais de 500 anos, o latifúndio não muda, a concentração de terra não muda. Nos nossos governos, nós começamos a mexer nesse pilar, né, de exploração deste país capitalista. Então, mas acho que a gente está no caminho certo, viu, Guilherme? A Dona Irã e Luísa. É por isso que nós estamos na rua, gritando fora Bolsonaro, pedindo impeachment, debatendo Lula 2022, e essa fala sua, Guilherme, no final. Mais do que isso. A eleição é um dos pontos, mas nós precisamos construir projeto. Qual é o projeto de nação que a gente precisa para esse país? Qual é o projeto de campo que a gente precisa para esse país? Né? Preservando a natureza, preservando o meio ambiente, os seres humanos integrados, produzindo comida, produzindo vida sustentável. Para nós no campo e para a população também, né, Elisângela? Que a população, como Luísa bem falou aí, né, são os mais beneficiados com a boa produção, com a boa vivência, com a boa relação do homem e da mulher com a natureza. Seguiremos, acho que sim, né, Elisângela? Agradecendo aí a todos e todas e finalizando aqui a minha parte. Fica com a nossa secretária agrária agora. Lucinha, eu só tenho, né, nesse momento,
de dizer para todos vocês, quero agradecer imensamente, né, a oportunidade de compartilhar com você essa mulher guerreira, essa mulher batalhadora, essa baiana, que sempre esteve à frente, né, das lutas e agora teve a coragem de ir para dentro do partido para dizer agora a mulher também tem lugar de mulher onde ela quiser, né? Então ela agora quis ir para o partido e vamos ver, essa mulher está indo bem, né? E queremos mulher assim como ela no parlamento e tal. Vamos nessa luta. Lucinha, é muito bom dividir sempre espaço com você. O meu abraço para você, te desejo aí muita saúde, muita força para a gente continuar juntos. A nossa querida Luísa também estava aqui com a gente. Eu sei, Luísa, que não está sendo fácil para nós se adaptar a esse momento difícil, né? Que a gente está vivendo, fazendo virtual e tal, é uma correria. Não tem sido fácil não, mulher, mas muita força, muita energia boa, é com essa coragem, com essa vontade que a gente vai vencendo, e a nossa união, a campicidade, essa unidade e campicidade, ela é importantíssima. Um grande abraço, muito obrigada por você estar aqui junto com a gente. Eu quero agradecer também, com muito carinho, a participação, né, do nosso querido Adoniran. Adoniran, para mim, você é uma pessoa que faz parte da minha trajetória. Quanto que eu estava na presidência da FETRAF Brasil, chegando a mulher, não é fácil para nós mulheres, em qualquer espaço, né? Quantas vezes eu contei com você para a gente dialogar, para a gente fazer reflexão, para a gente discutir pauta, quantas vezes a gente divergiu também, mas foi muito bom tudo isso. Sabe, Adoniran, mas você é uma pessoa que eu fiquei tão feliz quando você disse que podia estar com a gente hoje. Eu sabia do conteúdo, do contexto que você trazia para essa nossa live de hoje. Muito importante, sabe, Lucinha? Foi, para mim, significativo, porque nós estamos cada dia mais fortalecidos nessa luta. Nós estamos no caminho certo. Nós vamos mudar esse rumo que o Brasil está nesse momento. Nós vamos sair desse contexto tão ruim, né, de crise política, de todas as crises que a gente possa imaginar. Mas dias melhores virão. E, Adoniran, um grande abraço. Espero que você não fique muito longe, não, por aí, viu? Daqui a pouco você volta de novo para ajudar a gente aqui mais pertinho. Tá? Um grande abraço, companheiro. E, Guilherme, sabe, Guilherme, você também é outra pessoa que é uma pessoa que, assim, é uma referência para mim, né? Aqueles tantos momentos importantes, né, que a gente tivemos na construção, você no seu papel de ministro, a gente no papel da organização social, mas um diálogo respeitoso a gente sempre teve, uma construção participativa acima de tudo. Então, Guilherme, acho que assim, não é saudosismo, mas é reconhecimento e valorização de tudo que a gente construiu naquele momento e que a gente tem condição de construir muito, Guilherme, mas muito mesmo. E eu estou assim, cheia de energia com todos os desafios que eu estou vivendo nesse momento, que todos nós estamos, né? Eu também sou agricultora familiar, estou aqui no sertão da Bahia, no semiárido, hoje estou aqui em Feira de Santana. Pela manhã já estive na feira digital, já organizamos produtos para levar para a cidade, para vender para o povo. E é essa a nossa luta, entendeu? Então, Guilherme, foi muito bom esse reencontro nosso aqui, mesmo que virtual, mas eu sei que muitos encontros teremos juntos para a gente repensar, né? A gente fizemos muito, chegou até aqui, e a gente precisa fazer muito mais, o desafio será muito maior, porque a gente realmente precisa de um campo de gente vivendo, né, com dignidade, um campo com gente, e gente vivendo feliz. A gente sempre dizia isso durante, né, o seu mandato lá, o seu período de ministro lá, você contribuiu ricamente, valorosamente, para a gente nos fortalecer nesse processo. E é isso que a gente precisa novamente trazer de volta para o nosso país, né? Então, eu quero também agradecer a todos que acompanharam aqui a nossa live, a todos que, né, acompanharam esse momento. Eu vi muitas mensagens belíssimas de todas as pessoas aqui que estão de todo o Brasil. Um grande abraço para todos vocês que acompanharam. E agradecer a assessoria da Secretaria dos Movimentos Sociais e da Secretaria Agrária e da TVPT, que está sempre junto, colaborando com a gente.